Fala moçada, beleza? Dando sequência ao estudo então da engenharia genética, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre clonagem reprodutiva. Você já ouviu falar na clonagem da ovelha Dolly? Então, se você já ouviu, hoje você vai entender como foi feita a clonagem da ovelha Dolly, certo? Eu vou fazer um esqueminha primeiro aqui no quadro e depois a gente dá uma olhada aqui no slide, beleza? Só para você entender passo a passo. Como que funciona uma clonagem reprodutiva? Então vamos esquematizar aqui, clonagem reprodutiva. O que eles fazem durante uma clonagem reprodutiva? Através da clonagem reprodutiva, a gente poderia fazer um clone seu. Ai, professor, muito legal, né? Pô, seria muito interessante. Só que quando você chega nessa parte da ciência, é lógico que a gente esbarra aqui em questões éticas. Será que seria ético eu ter um clone meu? Né? Talvez se eu tivesse um clone meu e vocês não tivessem um clone de vocês, eu teria uma vantagem, porque eu teria um clone meu, né? Aí poderia dividir trabalho com esse clone, seria muito interessante. Mas a gente esbarra aqui em questões éticas. Então, até o momento, nós não fizemos nenhuma clonagem humana, certo? Lembrando que existe um tipo de clonagem humana natural, que é o gêmeo idêntico. Então, se você tem um irmão gêmeo idêntico, é um exemplo de clonagem reprodutiva natural, certo? O que a gente vai debater nessa aula aqui é uma clonagem reprodutiva artificial. O que eles fazem, gente? Eles pegam lá o óvulo, então imagine que eu tenho aqui o óvulo, e esse óvulo, eles retiram o núcleo desse óvulo. Então é retirado o núcleo, retiram o núcleo. Então eles pegam o óvulo e retiram o núcleo desse óvulo. Vamos imaginar que está aqui o núcleo do óvulo. Ó. O que eles vão fazer com o núcleo desse óvulo? Eles vão descartar. Então eles retiram o núcleo desse óvulo, está aqui, certo? E eles vão descartar esse núcleo. Então isso aqui vai para descarte. Descarte. Ah, o que eles vão fazer com esse núcleo? Vai para descarte. E aí, eles pegam uma outra célula, só que agora uma célula somática. Então, deixa eu colocar aqui, ó, uma célula do corpo. Né? No caso da ovelha Dolly, eles pegaram uma célula da glândula mamária. Então, pega uma célula da glândula mamária, então pode ser aqui da glândula mamária. Acho que vai caber aqui, mamária. Pega uma célula da glândula mamária de uma outra ovelha, né? Então pegaram o óvulo de uma ovelha, lembrando que o óvulo é um gameta, né, gente? Então você tem aqui o óvulo, ele é o quê? Ele é um gameta, certo? E eles retiram o núcleo do óvulo e esse núcleo do óvulo foi para descarte. Então eles vão descartar esse núcleo aqui. Pega uma outra célula do corpo, então vamos imaginar aqui uma célula do corpo, ok? Que tem aqui um núcleo, então vamos colocar aqui, ó, tem ali um núcleo. Essa célula do corpo, ela é uma célula diploide. O que é uma célula diploide? É uma célula que tem, se fosse na espécie humana, 46 cromossomos. Né? Se tratando de ovelha, tem o número de cromossomos da ovelha. E aí essa célula, o que eles fazem? Eles tiram o núcleo também. Retiram o núcleo dessa célula. E quando eles retiram o núcleo dessa célula, o que eles fazem? Essa aqui não vai para descarte. Eles vão inserir esse núcleo aqui, ó. Onde que vai ser inserido esse núcleo? Esse núcleo vai ser inserido nesse óvulo aqui, ó. Então eles vão inserir esse núcleo, inserem, né? Ele é inserido no óvulo. Uma vez que eles inserem esse núcleo no óvulo, o que eles produziram aqui, gente? Eles produziram um zigoto. Então agora fica fácil de você entender a minha imagem aqui, ó. Então, quando você fala de clonagem reprodutiva, o que eles fizeram? Ó? Pegaram um óvulo, retiraram o núcleo desse óvulo e isso vai para descarte. Não me interessa. Aí eles pegam aqui uma outra célula, só que agora é uma célula adulta, da glândula mamária de uma ovelha. Então, eles pegaram o óvulo de uma ovelha, tiraram o núcleo e vai para descarte. Pegaram uma célula adulta de uma outra ovelha e eles vão tirar o núcleo dessa célula adulta e vão descartar o citoplasma dela. Me interessa agora só o núcleo dessa célula adulta. Vão pegar o núcleo dessa célula adulta, ó, e vão colocar onde? Vão colocar naquele óvulo sem núcleo. Galera, o que eles fizeram aqui? Quando eles pegam esse óvulo sem núcleo e inserem o núcleo da célula adulta,
eles criaram aqui um zigoto, um zigotinho. E aí eles utilizam aqui descargas elétricas. Nossa, professor, por que vão dar choque na célula? Esse choque, essas descargas elétricas, na verdade, é para estimular que essa célula entre em divisão. Então eles usam aqui técnicas, né, o que usa ali descargas elétricas, para estimular que essa célula, gente, ela entre em divisão. E ela vai começar a dividir, e vai começar a dividir, e vai formar aqui o quê? Um embrião. E esse embrião vai crescer e vai dar origem ali aqui a um novo ser. Mas tem mais um detalhe. Uma vez que ele formou aqui o zigotinho, eles têm que inserir esse zigoto numa barriga de aluguel. E aí eles inseriram esse zigoto numa terceira ovelha que vai servir como barriga de aluguel e que deu ali origem à ovelha Dolly. Caramba, professor, que interessante. Interessante, né? Pega um núcleo, né, de um óvulo, descarta, fica só com o citoplasma desse óvulo, né? Óvulo sem núcleo. Pega o núcleo de uma célula adulta. O que tem no núcleo de uma célula adulta? Se fosse uma célula adulta humana, teria 46 cromossomos. Teria todo aí, né, o seu material genético, 46 cromossomos. Uma vez que você coloca esse núcleo aqui, no óvulo sem núcleo, você formou um zigoto. E aí você usa a descarga elétrica para estimular essa célula a entrar em divisão, insere esse zigoto em uma barriga de aluguel, em uma outra ovelha, e aí essa ovelha vai gerar ali o quê? Um clone. Mas eu pergunto para vocês, quem foi clonado? Foi a ovelha que doou o óvulo ou foi a ovelha que doou o núcleo? Esse tipo de pergunta é importante. Quem foi clonado? Ah, professor, foi clonado quem doou o núcleo. Exatamente. Por que quem foi clonado é quem doou o núcleo? Porque é no núcleo, gente, que tem o material genético. A maior parte do material genético está no núcleo. Então, quem é clonado é quem doou o núcleo. Quem é clonado é quem doou o núcleo. Agora, deixa eu ver se você consegue me ajudar aqui. Imagine que eu tenho aqui um óvulo de um coelho. Um óvulo de um coelho. Eu tiro o núcleo desse óvulo, descarto, e eu tenho ali o citoplasma sem núcleo, né? Eu tenho aqui o óvulo de um coelho sem núcleo. Óvulo de um coelho sem núcleo. E aí eu pego aqui uma célula adulta de uma ovelha. Uma célula adulta de uma ovelha. E eu tiro o núcleo dessa célula adulta, descarto o citoplasma, fico só com o núcleo. Eu vou pegar o núcleo da ovelha e vou colocar no óvulo do coelho. E aí, descargas elétricas estimulam esse zigoto a entrar em divisão. Vou pegar esse zigoto e vou colocar numa barriga de aluguel de uma porquinha, de uma porca. Caramba, Giovanni, o que você fez? O óvulo de um coelho, o núcleo de uma ovelha e a barriga de aluguel vai ser uma porca. E eu pergunto para vocês, quem foi clonado? Foi a porca? Foi o coelho ou foi a ovelha? Quem vai ser clonado é quem doa o núcleo, sempre. Sempre quem é clonado é quem doa o núcleo. É lógico que esse tipo de experimento é muito louco, né, gente? Mas algumas questões podem trazer esse tipo de informação. E aí eu preciso saber quem foi clonado. É quem doa o núcleo. Agora vamos pensar, e a herança citoplasmática? Se eu peguei só o núcleo dessa célula, quem está doando muito citoplasma? É quem doou o óvulo, sem o núcleo, porque o óvulo ele tem o quê? Bastante citoplasma. Então tem uma herança citoplasmática e tem a herança genética em relação ao núcleo, né? Se algum exercício falar em herança citoplasmática, a herança citoplasmática vem de quem doa o óvulo, porque o óvulo tem mais citoplasma, né? E esse aqui só tem o núcleo. Beleza? Então isso seria então o que nós chamamos de clonagem reprodutiva. Alguns pontos importantes. A ovelha Dolly, ela morreu com 6 anos de idade. Eu pergunto para vocês, você sabe quanto tempo vive uma ovelha? Uma ovelha vive em torno de mais ou menos uns 12 anos. Por que a ovelha Dolly morreu com 6 anos de idade? O núcleo dessa ovelha que foi utilizado foi o núcleo de uma ovelha que já tinha 6 anos de idade. Então, quando a ovelha Dolly nasceu, ela era um bebezinho. Só que qual era a idade genética dela? A idade genética dela era do núcleo que já tinha 6 anos de idade. Então, quando a ovelha Dolly nasceu, ela era um bebezinho, mas a idade genética dela já era uma idade genética de 6 anos. E ela acabou morrendo com 6 anos de idade. Se você for ver a idade genética dela, é uma idade genética de 12 anos. A ovelha Dolly, não sei se você sabe, ela acabou morrendo com doenças de ovelha velha. Artrite, artrose, né? Teve um monte de problema relacionado a doenças de ovelha velha. Professor, mas como que ela morreu com doença de velha,
né, se ela tinha apenas 6 anos de idade? Ela tinha só 6 anos de idade, mas ela já tinha uma idade genética de 12 anos de idade. Beleza? Então fica aí, né, um motivo, né, para a gente pensar como resolver esse problema. Vamos clonar, né, se fizer um clone seu, sei lá, você tem aí 11 anos de idade, 12 anos de idade, se fizer um clone seu, usa uma célula sua para fazer um clone, esse seu clone vai ser um bebezinho, mas ele já vai ter uma idade genética de 11, 12 anos. Legal? Muito interessante isso, né? Vamos dar uma olhada aqui então nos exercícios. Diz assim: recentemente, pesquisadores sul-coreanos desenvolveram os primeiros clones de humanos. Com essa pesquisa, a clonagem terapêutica tornou-se uma realidade muito mais próxima. Sobre clonagem, assinale o que é correto aí afirmar. Letra A. Os clones são como irmãos gêmeos fraternos. Galera, irmão gêmeo fraterno não é clone, né? Irmão gêmeo que é clone são irmãos gêmeos idênticos e não fraternos. Então, falso, letra A. Irmãos fraternos, gêmeos fraternos, eles podem inclusive ter sexo diferente. A genética com certeza é diferente, porque eles são originados a partir de óvulos e espermatozoides diferentes. Então, falso, letra A. Letra B. Órgãos transplantados do clone para o doador das células serão sempre rejeitados? Não, né, gente? Se eles são transplantados do clone para o doador, teoricamente eles são clones, eles são geneticamente idênticos, então não deveria ser rejeitado nesse caso. Então, falso, letra B. Letra C. Já existem seres humanos que foram originados e desenvolvidos plenamente por clonagem? É lógico que não, né? O que já foi clonado? Já foi clonado um macaco, já foi clonado uma ovelha, certo? Mas ser humano não, né? Tem questões éticas aí muito importantes. Ou talvez já foi e oficialmente a gente não sabe, né? Também tem isso. Mas oficialmente a gente não sabe, não tem registro de nenhum ser humano que foi clonado, certo? Então, falso. Letra D. O material genético do doador das células, então quem doa as células, e do clone é idêntico, então quem doa, né, e as células e o clone vai ser o quê? Vai ser idêntico. Então, verdadeiro, letra D. Letra E. Se o doador de células sofrer a perda de um membro antes de ser realizada a clonagem, o organismo originado posteriormente por esse processo nascerá com um defeito no referido membro? Então imagina que eu perco um braço e você faz uma clonagem minha. O meu clone vai nascer sem braço? Não faz sentido, né? É isso que ele acabou escrevendo aqui. Então, alternativa correta, letra D. Terminamos assim mais uma videoaula aí em relação a esse tema de engenharia genética. Até mais!